segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a ajudar em não participar com outros do que aprendeu. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. O Senhor conduz o teu povo, Pai. Mais um domingo que o Senhor nos traz aqui, Deus, para adorarmos, Deus, a Ti, nos levantarmos as nossas vozes, Deus, as nossas súplicas, Deus, confiando, Deus, não no nosso eu, Pai, não no nosso poder de argumentação, nas nossas oratórias, Senhor, mas apenas, Deus, exclusivamente, Deus, no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, Deus, no Cristo que hoje está à destra de Deus Pai. Senhor, nos faça, pelo poder do Seu Espírito Santo, adorar a Ti como convém, Pai, adorar a Ti, Deus, em espírito e em verdade, para que o nosso louvor, Deus, e todos os nossos atos, Deus, subam até Ti, ó Deus, como um aroma agradável às Tuas narinas. Esteja com os Teus servos, Senhor, do começo, Deus, ao final, Pai. É o que pedimos, Deus, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 29. Os irmãos que forem abrindo a palavra de Deus, por favor, fiquemos de pé para fazer uma leitura alternada, onde eu lerei os versos ímpares, os irmãos os versos pares. Salmo 29, nós vamos ler do 1 ao 11. Salmo, capítulo 29, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Adoremos ao nosso Deus. A cidade do Senhor.
refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde e contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Muito tema a guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra, lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo a guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, da terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Amém, meus irmãos, poder sentar. Vamos abrir agora a palavra em Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Lamentações de Jeremias 3, 39. Diz assim a palavra de Deus: Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Até aqui, meus irmãos. Nesse momento de contrição de pecados, é importante a gente, como fazemos de costume, lembrar dos nossos pecados. Todos nós cometemos pecados, não apenas na semana que passou, mas antes mesmo de virmos para cá. Todos nós. E enquanto nós ficamos nos queixando de várias e várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, inúmeros fatores, inúmeras circunstâncias, e acabamos murmurando contra o nosso Deus, acabamos dizendo que nós mesmo governaríamos o mundo melhor que o nosso Deus, que já em si é um pecado, nós devemos nos lembrar que o nosso Deus é soberano e que devemos nos contentar com as circunstâncias. E que se devemos nos queixar de algo, queixemos dos nossos próprios pecados. Assim seremos homens e mulheres mais piedosos. Então, vamos fazer, meus irmãos, um momento de oração silenciosa. Depois eu vou pedir ao irmão Gabriel que faça uma oração audível. Oremos. Pai amado, nós chegamos a Ti, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, clamando, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Clamando, Senhor, a Ti, Pai, pelo perdão, Senhor, pelo aquilo que nós temos cometido contra Ti, Pai. Ferido, Senhor, a Tua santidade, temos transgredido a Tua lei, Pai. Temos, Senhor, desonrado, Senhor, pelas vezes do Teu nome, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Clamamos, Senhor, para que o Senhor nos perdoe, Pai, das nossas faltas, Senhor, das nossas iniquidades, Pai. Nós somos falhos, Senhor, e nós carecemos do Senhor, Pai. Um auxílio, Senhor, como Deus misericordioso, Deus que se compadece de nós, Pai, apesar das nossas faltas, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tirou, Pai, do lamaçal de pecado em que vivíamos, Senhor. Senhor, do império das trevas, Senhor, e nos trouxe, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor, Pai. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos
Nos ajude, Pai, nessa caminhada, Senhor, de santidade, Pai. Possamos te honrar, Pai, viver uma vida digna, Pai, do teu evangelho, Pai. Nos ajude, Pai, a honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor, através das nossas vidas, através, Senhor, das nossas atitudes, Senhor, pensamentos, que aquilo que nós falamos, Senhor, possa também refletir em glória, Senhor, para ti, Pai, o teu santo nome também, Pai, Senhor, seja glorificado, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, continue nos abençoando, Pai, nos conformando à imagem do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Confiando na remissão dos pecados, vamos cantar ao nosso Deus. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Nós vamos abrir agora em Atos, capítulo 4, sabedores que os nossos pecados foram perdoados, foram expiados no sacrifício caro do nosso Senhor Jesus Cristo.
Atos, capítulo 4, vamos ler do verso 32 ao 35. Atos, capítulo 4, do verso 32 ao 35, diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui, meus irmãos, nesse mês de ofertório a gente vê o exemplo bíblico que, por mais que nós tenhamos as nossas propriedades, Deus não está excluindo que nós tenhamos propriedades, mas diz o que esses irmãos não consideravam suas, mas sim para a obra do Senhor, a serviço do reino, para que o nome do Senhor fosse glorificado com o cumprimento do mandamento do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de ofertório, o irmão que assim desejar é só pegar um envelope com o irmão Felipe e, enquanto isso, vamos louvar o nosso Deus, e aqueles que forem ofertar é só depositar no gasofilaço. Adoremos.
orando nesse momento. Obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso, ó Pai. Momento no qual reconhecemos o Deus que tudo tem prometido. E ao cantar e dizimar, ó Pai, a tua igreja demonstra, Pai, gratidão por tamanha graça que tu nos dá de cada um. Obrigada, Deus, por esse nosso participado. E continue sendo fiel a ti, a Deus, a tua igreja, para os trabalhos que nós podemos fazer. Responsável, ó Pai, pela administração dessa congregação. Continue tentando orar a ti, a Deus, a nossa igreja. Que esse Senhor seja glorificado, Pai, por essa oração que nós fazemos a ti, Amém. Vamos abrir agora a palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131, todo, são apenas 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nesse sentimento, meus irmãos, confiando no Senhor, vamos agora ficar de pé e adorar o nosso bondoso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, cantando a Ele com alegria, com júbilo, a esse Deus bondoso e misericordioso. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade de geração em geração. Apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha,
exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos 10, vamos ler do verso 14 ao verso 18. Romanos 10, do 14 ao 18, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Até aqui, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos ser expostos à palavra de Deus. Nesse momento, Deus falará com o seu povo através da vida do reverendo Orébio. Que nós possamos estar atentos para ouvir o Evangelho, para aprendermos as verdades bíblicas e para praticarmos. E assim, no dia do juízo, pela operação do Espírito Santo, sermos achados inculpáveis diante de Deus. Eu vou pedir para que o nosso irmão Vinícius faça a oração pela vida do reverendo Orébio e para que o Espírito Santo nos faça ouvir atentamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento especial do culto que prestamos a Ti, Deus. Um momento onde nós seremos expostos à atuação da palavra, Deus. Um momento de instrução, Pai. Um momento onde nós seremos também confrontados, Pai, a nossa vida e aquilo que o Senhor prescreve na Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha estar usando o Teu servo, o pastor Orébio, que ele seja a Tua voz, Pai, que ele pregue
fielmente as Escrituras, Pai, que ele venha ser instrumento do Teu Santo Espírito, do Teu Espírito Santo, Senhor, nos confronte, Pai, com essa palavra, que aplique essas verdades nos nossos corações, Pai, que realmente nós possamos viver a Tua palavra, Pai, que não seja apenas letras, Pai, mas que seja o que ela realmente é, Pai, a palavra viva, Deus, aquela palavra que nos instrui, Pai, e que nos dá vida e que nos amolda, Pai, aquilo que o Senhor nos prescreve por meio do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, que possamos também nos portar reverentemente a esse momento de ouvir a Tua Santa Palavra. É isso que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Sagrada Escritura que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas me faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez. Deixa eu pedir ao Senhor auxílio para a compreensão da sua palavra. Senhor, mais uma vez estamos agora diante do Senhor para ouvir a Tua palavra que vai ser trazida. Que Você possa falar no nosso coração, que possamos, Pai, aprender, que essas palavras fiquem gravadas, Pai, na nossa mente, Senhor Deus, no nosso ser. E que, Senhor Deus, possamos, por meio dela, viver, Pai, e sermos abençoados, Pai. Temos de conformidade com a Tua palavra. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, para aprender, ó Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar no coração da nossa igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, um dos propósitos do apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, era dar por escrito a expressão da sua gratidão para com a ajuda que ele recebeu. E aqui, nesse texto, nós vamos perceber isso. E apesar da generosidade e cuidado da igreja direcionada a Paulo, pelas dificuldades que ele vivia, bem como a prontidão da parte dele, a preocupação da igreja com ele, nós gostaríamos de abordar nesse texto o contentamento cristão com a provisão divina. E aí nós vamos perceber que Paulo agora, inicialmente, ele demonstra a sua alegria pelo significado desse donativo recebido. A gente vê isso no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, enquanto também já tinhas antes, mas te faltava oportunidade. E aí você percebe claramente nesse texto a generosidade daquelas pessoas como fruto da graça de Deus na vida do crente. Os reformadores, quando comentam essa sessão, eles se concentram em duas virtudes apresentadas aqui: o contentamento e a generosidade, destacando a natureza única do entendimento cristão a respeito dessas duas qualidades. E eles pensavam da seguinte forma: o contentamento é avaliado como sendo baseado em confiança na provisão divina. E a generosidade, que é fruto do contentamento, só se torna possível quando nós entendemos que o Senhor é abundantemente generoso para conosco, sempre nos dando além daquilo que merecemos. E aí temos dois textos da Escritura que mostram isso, o aspecto da vida espiritual do crente, das necessidades que ele tem como crente nesse mundo, e do suprimento também para o seu corpo. E um desses textos se encontra em Efésios capítulo 3, verso 20, quando nesse verso 20 ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se você for ler o que ele fala anteriormente, lá no verso
no verso 14, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos com a largura, comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está orando por aquela igreja, na expectativa e na certeza de que Deus ia suprir aquilo que a alma deles precisava. Você tem lá o apóstolo Pedro, se eu não me engano, na segunda epístola, ele dizendo que o Senhor nos deu todas as coisas que são necessárias para a vida e para a eternidade. O Senhor coloca isso à nossa disposição, Ele supre as nossas almas. Mas é interessante porque você vai perceber que no texto bíblico, a palavra de Deus diz também que Ele, além de suprir a nossa alma, Ele supre as nossas necessidades, as necessidades físicas. E na vida do crente, o suprimento das necessidades físicas é uma imagem do suprimento das necessidades espirituais que o crente tem. O alimento para a vida demonstra a bondade e a misericórdia de Deus, na certeza que Ele vai também nos alimentar para a vida eterna nesse mundo. E aí você tem o Salmo 23, abram aí o Salmo 23. O Salmo 23 vai dizer isso. Ele vai dizer assim nos versos 5 e 6: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse salmo aqui de Davi demonstra a liberalidade divina, que Deus supre tudo quanto é necessário para a nossa manutenção nessa vida. E aqui, quando ele fala em suprimento do óleo e transbordar de cálice, ele denota que ele recebeu muito acima das suas necessidades físicas. E se nós formos olhar para a nossa vida como um todo, nós vamos perceber que nós temos a mesma postura de Davi. Nós vamos dizer a mesma coisa, que o Senhor supriu as nossas necessidades, além daquilo que necessitamos. E aí, olhando o contexto desse salmo, quando nós sabemos que a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo, e a expressão aqui traduzida por seguirão é perseguir, é a ideia de perseguição. Quando a gente sabe que a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo nos persegue, como que nós não podemos estar contentes em toda e qualquer situação, sabendo que com essa situação o Senhor está nos dirigindo para as suas moradas? Porque elas são parte do plano de Deus para a nossa santificação e salvação. Ou seja, Deus está suprindo tudo que é necessário a nós nesse mundo para a vida eterna. E se vemos uma vida de provação e necessidade, se passarmos por uma situação como essa, é para o nosso bem. E é nessa perspectiva que Paulo vai explicar aqui, deixa eu voltar aqui a Filipenses, no verso 11, então ele vai explicar no verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, que a satisfação de uma necessidade material não estava sendo construída na vida dele por uma razão da sua alegria. E por que ele diz isso? Porque ele fala dessa forma, para não dar a impressão que ele estava se queixando, se queixando das suas necessidades, diante deles, como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de queixa atenuada, no sentido de dizer assim, olha, manda logo outro donativo, porque eu estou precisando, Então, para não dar, na realidade, a impressão que ele se deixava levar pelos impulsos dos bens terrenos, ou que suas palavras fossem uma expressão de extrema necessidade, sendo uma queixa, e nesse caso, estou passando necessidade, manda mais. A partir daqui, Paulo vai dar uma lição preciosíssima sobre o segredo do contentamento
na palavra de Deus, quando ele diz assim: aprendi, verso 11, a viver contente em toda e qualquer situação. E uma das coisas que nós precisamos aprender é descansar na vontade de Deus. Por quê? Porque a satisfação das nossas necessidades materiais não deve ser o fundamento da alegria e do contentamento do crente. É lógico que quando nós temos uma necessidade, essa necessidade é suprida, nós ficamos contentes, nós ficamos alegres. Mas esse não deve ser o contentamento da vida do cristão. Por quê? Porque se nós formos privados dessas coisas, por qualquer motivo da parte de Deus, seja por amor a Cristo, como muitos foram privados, né, na história da igreja, seja por um motivo de crescimento espiritual, passando necessidade, porque precisamos crescer na vida cristã, né? Seja para se preparar para um futuro em que nós estaremos numa situação de abundância, né? E por causa disso mantemos a sobriedade e humildade em meio a essa abundância. Se nós ficarmos insatisfeitos e entristecidos em situações como essa, nós deixamos de ser tratados para a vida eterna e somos, consequentemente, reprovados pelo Senhor. E quando nós agimos assim, dessa forma, nós estamos demonstrando ingratidão e parecemos mais como meninos mimados que só se satisfazem quando os seus desejos são saciados. E aí nós estaríamos aborrecidos e entristecidos com a nossa situação presente. Por quê? Porque essa situação não é aquilo que eu gostaria que fosse nesse determinado momento, e assim estaria rejeitando a vontade de Deus para a minha vida naquele momento. E aí nós vamos perceber que o descontentamento e a impaciência com as dispensações de Deus, ou seja, o tratamento de Deus na vida do seu povo, é um pecado contra o primeiro mandamento. No Catecismo Maior, na pergunta 105, um dos pecados alistados ali, proibidos pelo mandamento, é o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus. E aí nós devemos nos contentar com esses momentos de dificuldade, né? Com essas dispensações de Deus em nossa vida. Por quê? Porque se for por uma situação de juízo, ou seja, por causa do nosso pecado, ou o pecado é o motivo de nós passarmos por aquilo ali, não necessariamente o pecado que eu cometi, mas a palavra de prevenir o pecado, isso vem da mão de Deus de ser justo. E se essas coisas são assim, nós devemos ficar felizes. Por quê? Porque Deus está demonstrando aí que é o nosso Pai, que Ele está cuidando de nós. E na Escritura nós vemos vários textos que mostram isso. Momentos de dificuldade, onde a mão de Deus estava pesando sobre os seus filhos, e Deus estava falando assim: isso é um tratamento para vocês. Eu estou cuidando de vocês, porque vocês são meus filhos. Um desses textos se encontra em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. E na exposição no desenvolvimento desse capítulo, parece que a ideia é que o filho não seguiu a instrução do pai, que era a instrução divina, e aí a mão pesada de Deus veio para discipliná-lo. E chegou num ponto que ele não estava suportando aquela situação. E aí nesse contexto ele diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina que vem do Senhor, nem te enfade da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E lá em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8, o escritor de Hebreus ele vai repetir esse texto, e lá nos versos 7 e 8 ele vai dizer assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, como nós estamos sendo tratados por Deus, e esse tratamento pode ser uma disciplina direta, pode ser uma situação de dificuldade, de provação, Deus está exercitando a nossa fé. Deus está exercitando a nossa vida. Deus está nos provando com um propósito. E esses propósitos sempre são propósitos santos, que glorificam o seu nome e para o bem da sua igreja. E é interessante porque em situações como essas, situações de dificuldade, privação, seja doença, morte, ou qualquer privação financeira, por vezes nós estamos vivendo essa condição para que sejamos protegidos de não pecar.
coisas de Deus, está nos fazendo crescer, desenvolver na graça dele. E um exemplo claro disso se encontra aí em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. O apóstolo Paulo reclama diante de Deus. Reclama não, ele clama diante de Deus. De um espinho na carne. Tá? E muita gente não sabe o que seria esse espinho na carne. Provavelmente seria alguma doença, alguma coisa que as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e sentiam um certo asco pela sua condição física exterior, né? Porque tem até uma hipótese, né, de que ele tinha algum problema ocular, alguma coisa assim que saltava, né? Que as pessoas, como ele diz ali, se os crentes pudessem, dariam dos seus próprios olhos. Não sei necessariamente se aquilo é literal, né? Mas era alguma coisa que gerava, assim, piedade, né? As pessoas olhavam e viam aquela situação do apóstolo Paulo. E ele fala assim: Senhor, tira isso de mim, né? E aí, né, no desenvolver ali da conversa que ele tem com o Senhor, né? Aí a Escritura diz que ele era o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Então era uma situação de grande dificuldade, grande aperto na vida dele. E ele pede, como diz ali a Escritura, 3 vezes, ou seja, ele insiste para Deus, para que ele saia daquela condição. E aí Deus diz assim: a minha graça te basta. E aí eles, nesse contexto, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E se você observar o contexto ali do próprio capítulo 12 de Coríntios, você vai ver que Paulo, ele começa argumentando e esse argumento vai explicar por essa situação. Ele tinha estado no 3º céu, ele era um homem extremamente usado por Deus, né? Então, todas essas coisas, a sua vida pregressa, ele era um homem notável na sua época, né? Quando no judaísmo, agora ele era desprezado, ele era perseguido, né? E Deus usava poderosamente todas essas coisas que poderiam trazer orgulho ao coração dele, fazer com que ele se afastasse da graça de Deus. Foi necessário da parte de Deus colocá-lo no seu lugar. E aí Paulo diz assim, como acabamos de ouvir, né? Pelo que sinto prazer nas injúrias, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. A ideia é que Paulo podia se perder se ele fosse deixado na sua própria sorte, na sua própria condição, de olhar para dentro de si e ver as coisas que Deus fez por meio dele, a sua notabilidade, o poder de Deus agindo na vida dele, o próprio conhecimento que ele tinha, né? Apesar de ser desprezado pelos judeus posteriormente, mas ele era uma pessoa que se avantajava, né, nas pessoas da sua idade, do seu tempo. Então tudo isso apontava para quê? O pecado de Paulo. E Deus precisou colocá-lo nessa situação para que ele olhasse e percebesse quem ele realmente era. Por isso ele diz: tem prazer nas fraquezas. Porque é nesses momentos que a gente percebe que nós não somos nada, que nós temos a necessidade extrema da graça de Deus na nossa vida. E por que isso? Porque o objetivo de Deus na vida do seu povo é sempre aperfeiçoá-lo, é prepará-lo para um mundo vindouro. Nós nesse mundo estamos sendo preparados para entrar no reino dos céus, como o povo ali no deserto. Naquela passagem do deserto, eles estavam sendo preparados para entrar no reino de Deus. Eles precisavam se despojar do Egito. E essa passagem no deserto foi extremamente importante como disciplina para o povo, para que esse Egito saísse do coração daqueles homens e tornassem eles semelhantes a Cristo, ao nosso irmão mais velho, ao primogênito, como a gente chama de entre os mortos. Johannes, quando faz um comentário no Catecismo Maior dessa pergunta, né, da pergunta com relação ao primeiro mandamento, ele, na questão do descontentamento, ele diz assim, ele afirma que não estar satisfeito com a nossa situação atual é pecado, porque é o resultado da incredulidade e da falta de fé no amor de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus e nas promessas de Deus. E aí você pode se lembrar, pode ver como no caso de José, o caso de José que teve sonhos, e os sonhos dele foram adiados.
se a gente pode dizer assim, né? Ele teve esses sonhos com 17 anos de idade. E ele passou em torno, não lembro mais ou menos, mas uns 40 anos nessa peregrinação aí. Né? Foi bastante tempo, né? Até chegar àquela situação em que ele é colocado numa posição de grande autoridade. Ele precisou passar por tudo isso, ser preparado para assumir aquela posição. O seu coração foi preparado com toda assim, com todo o carinho da parte de Deus, descontaminando ele de certos pecados, para que ele pudesse assumir aquela posição, né, e fosse usado por Deus de forma poderosa. Mas não só o caso de José. Nós temos o próprio povo de Deus no deserto, que precisava passar por todo aquele deserto para ser provado e para o seu bem. Tá? Para quando ele chegasse na terra prometida, eles estivessem em plena mudança e percebessem que não foi por meio dos seus méritos que chegaram naquele estado. E é o que nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 8, versos de 11 a 20. Mais adiante nós vamos ler sobre esse texto. Mas eu gostaria de, antes, pode abrir sua Bíblia, chamar a atenção dos irmãos para uma realidade presente que Paulo está mostrando aqui de uma forma implícita, né, e até clara, que quem se deixa dominar pelo descontentamento e pela impaciência não está mais disposto a aceitar de cara a palavra e as promessas de Deus. E ainda, o que é pior, acha que a palavra de Deus é contraditada e cancelada pelas suas dispensações providenciais. Porque nós, quando caminhamos pela fé, nós passamos pacientemente por dificuldades e sofrimentos. E devemos estar dispostos a esperar que Deus nos traga o socorro e o alívio no tempo por Ele determinado. E aí, como nós crentes conhecemos essas verdades, nós devemos exercitar a nossa fé descansando na vontade de Deus em situações como essa. Mas o que acontece muitas vezes é que a nossa fala é igual a Israel, rebelde no deserto. Lá em Êxodo capítulo 16, 13, Números 24, nós vemos assim, ele dizendo: por que nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome? Por vezes a nossa fala é igual ao povo de Israel no deserto. Rebeldes, descontentes, ingratos diante de Deus, por estarmos passando por uma situação de dificuldade. Tá? Nós não entendemos, é isso que nós precisamos entender, que esse nosso tempo aqui no mundo é um tempo de provação e que nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Tá? E a própria Escritura, o próprio Senhor, né, na sua palavra, ele vai responder essa nossa insensatez, como nosso descontentamento e insatisfação com as ações providenciais de Deus, a sua dispensação nas nossas vidas. Eu pedi para você abrir Deuteronômio capítulo 8, veja aí os versos 2 a 7. Veja o que a palavra de Deus vai dizer a respeito disso, em particular com relação ao povo de Israel no deserto. Ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui você já tem uma coisa muito interessante. Quando ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que a maior necessidade do homem não é a necessidade física. A maior necessidade que o homem tem não é de viver, de ter saúde, mas é da palavra de Deus. Essa é a maior necessidade. Por isso o Senhor Jesus vai dizer assim, né? Não fiquem preocupados com isso. Não fiquem ansiosos. Tá? Essas coisas eu vou dar. Eu dei para vocês o reino eterno. Lucas vai dizer isso. Para vocês foi dado o reino eterno. Essas coisas virão a reboque. Vocês não devem estar preocupados com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir. E aqui não há uma preocupação, né, legítima, ou seja, eu preciso trabalhar, o sustento. Não. É uma preocupação como se você não tivesse ninguém com você.
como se Deus não fosse o seu pai, como se ele não estivesse gerindo. Por isso ele fala: olhai os lírios do campo, vejam as aves do céu, vocês não valem muito mais do que isso, né? O Senhor sabe do que vocês precisam, o Senhor sabe. E aqui ele fala isso: vocês passaram necessidade para saber, tá? Que isso não é o fundamento da vida de vocês, que isso não é a coisa mais importante na vida de vocês. Mas o que é mais importante, o que é essencial, é a palavra de Deus. Aí ele continua: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E é interessante porque ele fala aqui em disciplina, ele diz que é um momento de disciplina. E disciplina nós temos a disciplina ela pode significar muita coisa. A disciplina pode significar uma correção, né, física, como a gente faz com os nossos filhos e tal, você corrige fisicamente e tal. E a disciplina pode ser um exercício. Eu acordo 6 horas da manhã, vou para determinado lugar, vou para o meu trabalho, saio do meu trabalho, vou para determinado lugar, faço isso, aí trabalho. Isso é disciplina. É o que nós fazemos com os nossos filhos, né, no nosso dia a dia, né? Então lá em casa assim, você vai acordar tantas horas, você vai estudar, depois você vai ver um pouquinho de televisão, depois você vai estudar de novo para fazer isso, você vai lavar a louça. Isso é disciplina. Isso é disciplina também. Tá? E quando a gente vê o tratamento de Deus nas nossas vidas, tá? Seja por determinadas provações ou dificuldades, é Deus exercendo a sua disciplina, Ele nos exercitando, né? Como por exemplo, numa academia, né? Que eu tenho que ir todos os dias, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu preciso por causa do problema de saúde, então eu tenho aquela disciplina, aquela regularidade, né? Apesar de eu gostar de fazer exercício físico, né? Nem sempre é bom, né? Você está cansado, você não quer fazer, né? Você, poxa, eu traço, né? Fazer esforço e tal, mas você faz, por quê? Porque faz parte da sua disciplina. A ideia é essa aqui, com Deus na nossa vida. Essas coisas acontecem porque Deus está nos corrigindo, está nos disciplinando, está nos orientando. E essa disciplina muitas vezes pode vir por uma correção por causa do pecado, pura e simplesmente. Aí você pecou e é corrigido, ou para remediar, para prevenir uma situação de pecado. Você está sendo preparado para viver uma vida de santidade. E é interessante porque nesses momentos que nós estamos passando necessidade ou dificuldade, estamos com problema, às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ver a mão de Deus nisso aí. Eu só vejo a necessidade, eu só vejo o problema. E você não vê que Deus está cuidando. E é isso aqui que você vê no verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ah? Aí ele sabe, pôs no teu coração como homem disciplina seu filho. Assim te disciplina o Senhor teu Deus. Eu fiquei sentado ali na hora do louvor, né? Porque eu vou ficar em pé aqui, né? O pregador vai ficar em pé 1 hora, depois, além dos membros da igreja, né? E assim, se eu às vezes fico em pé muito tempo, às vezes eu fico com o pé inchado, como um remédio aí para pressão, né? E o médico já falou, olha, não fica muito tempo sentado, às vezes viaja de avião, 3, 4 horas, né? Aí eu lembro que o pé inchado. Eu falo, olha, você tem que exercitar, você não pode ficar sentado o tempo todo, você tem que se articular. Isso normalmente qualquer pessoa é assim, mas que toma um remédio do médico, né? Aí ele está dizendo aqui, eles andaram por 40 anos, os pés não se incharam. Sabe qual é o problema? Nós não temos uma visão a respeito do que Deus está fazendo. Quando nós estamos vivendo essa situação difícil, nós não estamos vendo que Deus está cuidando. Eu me lembro, estava comentando com os colegas aqui, do meu tempo de seminário, né? A gente passou muita dificuldade, mas foi um dos melhores tempos da nossa vida. Às vezes eu não tinha o que comer à noite em casa. Não tinha. Né? Isso para mim e para muitos de vocês pode ser uma realidade distante. Eu nunca vi isso. Eu nunca passei por isso. Apesar de ter uma família, vir de uma família simples, eu nunca tive essa necessidade. Sempre tive tudo dentro da minha casa. Meus pais eram uma situação assim, uma situação modesta. Eu sempre tive tudo.
nunca faltou nada, comida, nada. Roupa, eu me vestia muito bem, com as melhores roupas de marca e tal. Nunca tive isso, eu nunca vivi isso. No período do seminário, eu com 3 filhos, tá? Chegava de noite e não tinha que comer. Eu não tinha dinheiro. Mas Deus sustentou. E aquele foi um dos melhores tempos da nossa vida. Não que hoje não seja bom, mas quando você passa por uma dificuldade e aquilo, apesar da dificuldade que você está vivendo, você está em comunhão, você está fazendo a vontade de Deus. Você está tranquilo e você olha para aquele tempo, não como algo dolorido, algo... É lógico, eu não quero passar por isso de novo, né? E se Deus permitir, eu não vou passar. Mas eu não lembro com dor, pelo contrário, eu lembro com carinho. Porque de vez em quando vinha alguém lá batia na minha porta, eu não saía dizendo que eu estava passando necessidade. Nós fizemos aí uma coisa lá em casa e tal. Sobrou. Aí, toma aí para vocês e tal. Era janta do dia. E uma das coisas que eu era militar, né? Uma vida boa, muito boa. Uma das coisas que nesse período de chamada, eu coloquei isso dentro do centro, porque eu sabia, eu ajudava missionários. A gente era envolvido com missões. Eu conhecia missionários e eles passavam necessidade. Muitas vezes a igreja não era fiel, mas o Senhor era. Né? Eu sabia que eu ia passar por aquela situação. Eu queria ter essa plena convicção de que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu estava levando minha esposa e meus filhos para essa vida. De dificuldade, financeira, o pior, apesar do que pensam ou pensavam por aí, que o pastor é rico e tal, como você vê por aí, muitos que se aproveitam disso, para tirar dinheiro das pessoas. A nossa realidade não é assim. E eu falei, Senhor, eu quero ter certeza que está me chamando, porque no dia que eu passar essas coisas, eu quero estar tranquilo, porque eu sei que é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou passar por isso tranquilamente. E o Senhor confirmou isso no meu coração. Então, quando eu passava por essa situação, apesar da minha preocupação, e o que eu vou comer amanhã, o que você vai fazer, pega um dinheiro daqui, dá um jeito ali, estudando ainda o dia todo, no seminário, o Senhor ia suprindo. E a gente ia vendo que Deus ia suprindo as nossas necessidades. E nunca faltou nada. Nunca faltou nada. O Senhor nos abençoou, até o ponto de nós chegarmos aqui. Quando nós não temos os olhos no Senhor, a gente não consegue ver isso aqui. Quando o Senhor diz assim, nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se encheu teus pés nesses 40 anos. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo no meio da morte, no meio da privação, no meio da doença, no meio da dificuldade, no meio do desespero. Deus está cuidando, como um pai cuida dos seus filhos. Mas olha o que ele fala aqui no verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e temer, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Ele está dizendo, olha, vocês passaram por isso, vocês vão entrar numa boa terra. E aí ele diz como essa terra, terra de ribeiros de água, de fontes mananciais, que saem dos vales, das montanhas. Eles precisavam ver que em meio à dificuldade, o amor e o cuidado de Deus estava sendo dado na vida deles. Deus estava cuidando deles. Em meio às suas dificuldades, eles tinham sede, a água vinha. Eles tinham fome, o Senhor supria de forma miraculosa. E por que isso? Ele diz, para disciplina, para vocês estarem preparados para entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque a Terra Prometida era a linguagem, mana, leite e mel. A ideia de você abrir um poço e sair leite e mel, a ideia dessas coisas caírem assim ao seu redor. De você não fazer muito esforço para essas coisas virem. E olha aqui o motivo, dos versos 12 em diante, para não suceder que depois de teres comido e se fartos,
depois de haveres edificado boas casas, morado nela, depois se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e secura, e que não havia água, e te fez sair da água da pederneira, ou seja, naquele deserto sombrio, Deus cuidou do seu povo. O livrou das serpentes, dos escorpiões, supriu as suas necessidades. Tá? E ele diz que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam. E qual é o propósito? Para humilhar, para te provar e fazer bem. Por isso ele diz, recordar-te-ai. Por quê? Porque se vão entrar na terra prometida, e vocês vão ter abundância. Vão ter chuvas, como diz lá Mateus, de bênção sobre justos e injustos. Dessas coisas, porque no deserto vocês não tinham isso. Nos desertos vocês viam a necessidade, vocês viam visivelmente Deus suprindo. Agora as coisas como se estivessem caindo do céu, saindo da terra. E aí, se vocês não tivessem sido preparados para esse momento, vocês iam pensar que essas coisas vinham de vocês. Do seu trabalho, da mão de vocês, da inteligência de vocês, da capacidade de vocês. Não sou eu que dou inteligência, capacidade. Sou eu que supro as necessidades de vocês. E aí, nessa perspectiva, qual é a nossa postura? E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui, que nós devemos nos sujeitar à providência de Deus. Pois tudo que Deus traz no nosso caminho, na nossa vida, representa da parte dele bondade, benignidade, amor e doçura de Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade. Essas coisas estão presentes. A bondade e a misericórdia de Deus está ali, perseguindo o crente, de tal forma que vai levá-lo ao reino eterno desse mundo. John Owen, quando ele comenta essa passagem do apóstolo Paulo, ele conclui que nós devemos nos submeter a nossa alma à lei da providência de Deus em tudo que ele faz. Devemos nos prostrar diante dele, diz ele, diante da sua soberania, diante da sua sabedoria, diante da sua bondade, diante do seu amor e da sua misericórdia. Por quê? Porque sem essa disposição no coração, não há como seguir a Deus. A menos que nós queiramos estar na presença dele para brigar com ele. Mas isso não vai ser proveitoso para nós. Por isso Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente. E é isso que nós devemos não só nos empenhar em viver e ensinar. Ou seja, ensinar aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos colegas, que estão ao nosso redor, que nós temos a obrigação de viver contente em toda e qualquer situação, porque Deus está cuidando, porque Ele tem um propósito salvífico com essas coisas que você passa no mundo, principalmente com as dificuldades. Jean Dallet é um ministro huguenote francês do século XVI. Ele faz um comentário interessante. Ele é um comentarista bíblico, ele faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: a ignorância desse segredo do contentamento é a causa da maior parte dos nossos sofrimentos, sendo a mãe da injustiça e da inveja e de todos os males que elas produzem. E é interessante porque você vai perceber, nessa perspectiva de Jean Dallet, bíblica, que o descontentamento vai gerar rebeldia e pecado diante do Senhor. E nós temos exemplos na Escritura desse descontentamento. Um exemplo se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 4, que é a cegueira parricida de Absalão, descontente com a sua situação. E lá esse verso mostra isso. Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. E aí você vê todo o desenrolar da vida de Absalão, no contexto que ele viveu aí, até a sua morte, por causa do quê? Desse descontentamento. Ele estava insatisfeito com a sua condição. Temos um outro exemplo
bem desastroso na Escritura, que é de Corá, Datã e Abirão, que gerou a morte de milhares de pessoas, além das deles, né? Mais de 14 mil pessoas morreram naquele dia, depois morreram mais. Tá? E tudo começou por causa do descontentamento com a situação em que eles se encontravam. Abram aí o texto de Números, vamos dar uma olhadinha, isso é bem interessante. Números, capítulo 16, do verso 2 ao verso 10. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos só pontuar, né, alguns versos. Os versos 2 e 3 diz assim, aí você vai ver o descontentamento e a rebelião que isso gerou diante do Senhor, contra o Senhor. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, esses três, né? Príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Quer dizer, o descontentamento deles foi algo que contaminou as outras pessoas. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E aí lá no verso 9 e 10, você tem aí o desfecho, né? E a confirmação desse descontentamento, quando diz assim, acaso é para vós outros, coisa de só menos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo, estar perante a congregação para ministrar. Ou seja, eles eram levitas, eles tinham um serviço especial que só eles podiam fazer, que era cuidar do tabernáculo, cuidar do templo. Tá? Era o serviço deles, não era um serviço de toda a congregação, eles foram designados para isso. Mas Moisés e Arão foram designados como sacerdotes. E aí ele diz assim, o finalzinho do verso 9. A fim de cumprir o serviço do tabernáculo e estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a Corá e a todos os seus irmãos, os filhos de Eli contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com aquilo que Deus havia dado para eles. Eles estavam numa situação de honra diante da congregação, porque eles eram responsáveis, eles precisavam se santificar para cuidar do tabernáculo, mas eles queriam também o sacerdócio. Ou seja, eles estavam insatisfeitos, descontentes com a situação em que Deus lhe havia colocado. E aí, usando mais uma vez a fala de Jean Gallet, ele diz que a falta de entendimento do que significa aprender a viver contente em qualquer situação ocasiona, literalmente, vou reproduzir o que ele diz, guerras, processos judiciais, disputas contínuas no mundo, que enchem as florestas, as estradas de ladrões, o mar de piratas, as cidades de malandros, de modo que nenhuma parte do mundo fique em segurança. Isso prejudica a paz entre o Estado e a família, extingue a amizade e até mesmo a afeição natural. Isso desperta inimizade entre irmãos, e não apenas isso, até mesmo lança os filhos contra os pais contra os filhos. Isso é o que forja armas, lustra espadas, inventa artes para propósitos pecaminosos e desce, por assim dizer, ao inferno para tirar de lá tudo que Satanás tem de malícia e de impiedade. Embora o mundo possa permanecer em sua ignorância quanto a esse princípio, nós não podemos. A quem Deus deu a luz, do Evangelho, da sua palavra, e a quem ele apresenta nessa passagem, esse exemplo didático de Paulo para as nossas vidas, nós devemos evitar tão vil e pernicioso erro em nossas vidas e estarmos descontentes quando a nossa situação não está em agrado com aquilo que nós queremos. Isso é ingratidão da parte de Deus. É você não reconhecer que Deus, como Pai, está. Quantas vezes você teve que seu filho pediu uma coisa e você não deu, porque sabia que não era bom para ele? Ou você exerceu com ele uma certa disciplina? Eu me lembro uma vez eu estava trabalhando, eu fui militar, a minha profissão, fui militar a minha vida praticamente toda, 10 anos da minha vida, eu fui ministro do Evangelho, sou ministro do Evangelho, mas eu trabalhei no trabalho formal, eu era office boy e tal, tinha um sindicato dos cabeleireiros, e aí tinha uma menina lá que trabalhava comigo, que o pai dela era militar, e ela
Ela odiava acordar cedo, porque ele acordava a família todo dia, 6 horas da manhã, para fazer ginástica e educação física. Aí eles iam para a praia, o pai levava e tal, aquele exercício, e ela odiava aquilo. É engraçado porque a perspectiva dele, ele tomando esse exemplo, por mais que fosse uma coisa ruim, ele sabia que aquilo era saudável. E por mais que ela não gostasse, aquilo foi saudável para a vida dela. Ele reconheceu isso. E a exemplo que nós estamos vendo aqui, é isso que Deus faz conosco. Às vezes nós estamos passando por determinadas situações difíceis. Nós não queremos passar. Mas nós temos que ver que esse Pai bondoso, esse Pai que sabe que aquilo ali vai ser bom para você. Davi, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ele precisou passar por aquilo para poder aprender a palavra de Deus. Se Deus não tivesse feito aquilo, ele seria o quê? Um rebelde. Seria um hipócrita. Estaria ali na igreja, estaria ali bem, louvando, cantando, mas o coração dele estaria distante, porque ele não aprendeu os mandamentos do Senhor. A aflição fez isso com ele, a dificuldade fez isso com ele. E eu gostaria de concluir, dizendo o seguinte: nós precisamos entender que esse contentamento que fala o apóstolo significa a certeza de que aquela situação específica em que Deus nos colocou representa o melhor de todos os estados possíveis para nós naquele momento. Nossos desejos, eles não podem estar no controle das nossas vidas. Nós temos que ter um coração equilibrado diante de Deus, sabedores que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus no seu devido tempo. E é isso que ele fala no final desse capítulo, lá no verso 19, falando para esses irmãos, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Paulo fala isso porque ele tem certeza, porque ele sabe que Deus age dessa forma, porque ele vivenciou isso na vida dele, porque a palavra de Deus diz isso. As promessas de Deus estão voltadas para isso. E não é porque nós seremos ricos, próximos, mas ele vai dar aquilo que nós temos necessidade e vai tirar aquilo que nós não temos necessidade, e tudo com propósito salvífico, preparando o nosso coração para receber o reino de Deus. Por isso, qualquer situação que a gente esteja vivendo, nós devemos estar satisfeitos com ela. Nós devemos, como crentes, ter em mente que é dessa forma que nós vamos agradar a Deus. Ser grato em tudo. E é isso que Deus exige de nós. A nossa salvação, aquilo que é mais importante da nossa vida, aquilo que Deus nos deu, é suficiente para nós estarmos gratos diante do Senhor de tudo que acontece em nossa vida, porque Ele nos deu o maior de todos os bens, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí nós olharmos para essas circunstâncias e nós percebemos que elas são reguladas pela providência e beneplácito, ou seja, boa vontade da parte de Deus. Quando Paulo ele diz aqui que sabe estar humilhado, como também ser honrado, ele quer mostrar que em sua mente, que em seu coração, que na sua mente ele pode suportar qualquer tipo de condição. Ele pode passar por determinadas situações de bem-estar, prosperidade, porque a mente dele não vai inflamar além da medida, não vai ser orgulhoso ou prepotente com relação àquela situação, porque é isso que acontece. João Calvino, quando fala sobre, no volume 4 das Institutas, sobre vida cristã, ele diz que se nós formos deixados numa situação de completo bem-estar, aí ele fala uma coisa interessante, porque Deus sempre deixa os crentes debaixo de uma certa disciplina. Aí ele diz, às vezes você tem filhos rebeldes, às vezes uma doença, às vezes uma mulher rixosa, mas ele deixa todos debaixo de uma certa disciplina. Para quê? Para que nós não nos percamos. Porque nós, quando somos deixados em plena tranquilidade, a nossa tendência é nos esquecer. Vamos esquecer do Senhor. E aí, determinadas situações como essa, de abundância, de fartura,
A nossa mente fica inflada, nós ficamos orgulhosos e prepotentes como se não precisássemos de Deus. Mas na outra situação, a situação oposta também, determinadas situações de adversidade tendem a nos deprimir, a não sermos gratos diante do Senhor e a não vermos o cuidado e a mão paterna de Deus cuidando de nós nessa situação. E isso que Paulo quer mostrar aqui, por isso ele diz: eu tanto sei estar numa situação como essa, eu não vou pecar. Porque eu sei que o Senhor me fortalece nessa situação. E na situação de escassez e dificuldade, porque o Senhor também vai me fortalecer. Eu não vou negar o Senhor, não vou murmurar contra Ele, não vou praguejar contra Ele, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. É mais ou menos o que Agur fala em Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9, em profanar o nome de Deus por causa da amargura em seu coração, quando ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixe nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não se despistando eu farto te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Ele fala dessas duas situações. Senhor, não me deixe nem a riqueza, porque eu vou me esquecer. Essa é a minha tendência. Senhor, não me deixe nessa situação de privação, porque eu vou praguejar. Eu tenho misericórdia de mim. Essa é a situação do homem. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu posso viver tanto nessa circunstância quanto nessa. Por quê? Porque o Senhor vai me fortalecer. O Senhor vai fortalecer a minha alma. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar numa situação deprimente, dificultosa. Porque Ele vai me fortalecer. Eu não estou na carne. Mas eu posso também estar numa situação de abundância. Que o Senhor também vai me fortalecer. Vai mostrar que